Fala, minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre Grêmio 1, Criciúma 0, que acaba de acontecer lá no Heriberto Rios. Esta partida deu primeiros 3 pontos fundamentais que o Grêmio precisava. Para quem ainda tinha dúvida, não era o meu caso, quem sonhava com o fantasma de uma zona do rebaixamento e tudo mais, isso começa a ser coisa do passado. Mas Monsalve, em uma situação genial e mais uma vez uma demonstração de talento, de que vai continuar decidindo jogos, é um atrás do outro, ele decide jogo atrás de jogo pro Grêmio desde aquela sua estreia contra o Atlético Paranaense, aí passa pelo Cuiabá, contra o Fluminense só foi pros pênaltis por conta dele, e agora tem mais uma demonstração de força deste jogador completamente diferente. E é justamente ele que diz o seguinte: olha, o Grêmio já não fala mais em rebaixamento. E agora, numa dessas, se o G6 virar G8, dá pra sonhar até com coisa assim, tipo pré-Libertadores, que seria o caso. Bom, gente, eu fui lá na KTO, botei a vitória do Grêmio e me dei bem. Coloquei lá, só que o Grêmio vencia. Não botei ambos marcam desta vez, não tinha confiança de que seria um jogo tão fácil assim. Ali, eu não achava que era tão difícil, né? Porque o Criciúma marcou super bem, a gente vai falar aqui. Mas fui na KTO. Se tu quiser fazer a mesma coisa, já tu pode te preparar a partir de agora. KTO.com, te registra com o código JBFilho. Esse código te dá uma bonificação e tu começa lá a brincadeira. Na KTO, a gente lembra, é onde a diversão acontece. Tem que ter juízo, responsabilidade, não dá pra ficar fazendo besteira, ninguém ganha dinheiro da noite pro dia, não há promessa falsa. E a KTO sempre te diz isso: olha, vai pra brincar, vai pra te entreter, mas a gente confia muito nessa casa, que é uma casa aqui do Rio Grande do Sul também, e que tem cada vez mais ganhando credibilidade com todo mundo. Então, se quiser brincar, a KTO é a dica. Gente, vamos lá. Dá pra sonhar. Dá pra sonhar, né? Sonhar, o Grêmio tem 2 jogos atrasados, a Arena vai voltar agora no próximo final de semana, o Grêmio já volta a jogar na sua Arena, ainda com capacidade reduzida, mas começa a voltar e tal, e principalmente, tem jogadores, tem um time, tem um jeito de jogar. Eu começo falando sobre o esquema porque Renato dá o braço a torcer, e você pode olhar a situação pelo ângulo que você quiser, mas o Renato dá o braço a torcer e coloca o time que imprensa e torcida queriam ver em campo. E aqui, eu insisto, dá pra olhar por qualquer ângulo. Se alguém chegar pra mim e dizer assim: pô, JB, olha só, se o Renato tivesse colocado contra o Corinthians, que nem entrou o Monsalve, ou se já desde o início contra o Fluminense tivesse colocado o Monsalve, as coisas poderiam ser diferentes nas Copas. Eu não consigo julgar absolutamente nenhum torcedor gremista que olhe por esse olhar. Mas também eu preciso te mostrar aqui que tem um outro olhar que é muito justo, dizendo o seguinte: poxa, o Renato não tá querendo dar o braço a torcer, foi dizer pra imprensa que ninguém sabia de futebol, só ele, que se colocasse os dois juntos não tinha quem marcasse lateral e o Grêmio ia sofrer e tudo mais, mas chegou uma hora que ele mesmo disse: tá, beleza, eu vou fazer, porque não tenho que, né, eu não posso também ficar bancando uma coisa que não tá dando certo o tempo inteiro. Foi lá, colocou o time e o time ganhou. Mas eu também preciso pontuar aqui que, de fato, os 2 meias não jogaram tão bem quanto se imagina. E aí, pasmem, os 2 não jogaram tudo que sabem. Mas, cara, é o primeiro jogo. E acredite, embora tá todo mundo monsalvizado, quando sai o Cristaldo o time dá uma piorada, como muitas vezes acontece. Então o Cristaldo, de alguma maneira, ele é importante sim pro contexto gremista, pro contexto do time do Grêmio. O Renato joga com uma linha de 4 na defesa, aí tem 2 volantes, o Dodi e o Vidiaçante, os 2 meias, na teoria, Monsalve e Cristaldo, o Soteldo e o Bright White. Mas na realidade o Soteldo caía pelas bandas, o Cristaldo mais centralizado e o Monsalve poderia fazer os lados de campo, mas os 2 também ficavam mais, vamos dizer assim, centralizados, como se fossem 2 meias. Isso ainda precisa ser ajustado, tá? Vamos combinar que ainda precisa, se a gente for olhar, várias vezes o Cristaldo, até por se procurarem, os 2 meias, Cristaldo e Monsalve, caíam pelo mesmo lado e tudo mais. Enfim, alguns ajustes vão precisar acontecer. Preciso também te colocar aqui, o Criciúma é quem começa bem. Os primeiros 10 minutos mais ou menos são deles. Eles fazem já no primeiro, segundo minuto, obrigam o Marquezinho a fazer boa defesa, e aí eles é que estão jogando. O Grêmio aos poucos vai controlando a partida, vai dando uma melhorada, vai tendo mais posse de bola, termina o primeiro tempo com mais posse de bola, mas assim, vai um elogio. O Criciúma muito bem comprometido com a tática, sabe? Com a linha bem defensiva. Ah, mas era retrancão. Cara, eles marcavam bem. Aí é o Criciúma, vai fazer o quê? Eu conversei numa rádio, a Rádio Eldorado de Criciúma,
O pessoal me ligou pra fazer aquela entrevista pré-jogo e tal, e aí lá pelas tantas eles disseram que a folha era coisa de 2 milhões de reais, pelo menos era a informação que eles tinham lá. Eu disse, olha, a folha do Grêmio é 16. É óbvio que o Criciúma vai jogar do seu jeito, vai, né, se fechar ali bonitinho, organizadinho e vai tentar fazer as suas escapadas. Quase conseguiu gol no começo, o Marquezinho não deixou e o Grêmio vai assentando a coisa. Vai tendo mais posse de bola, mas chance mesmo no primeiro tempo foram duas. Uma jogada individual pela esquerda do Soteldo, que a bola bate na trave, e a outra, o João Pedro, que tá devendo futebol por outros jogos já, vai à linha de fundo, faz o cruzamento e o Bright White na pequena área acaba perdendo o gol. Na segunda etapa, o Renato não faz mudanças, vai fazer mais adiante, vai fazer mais pra frente, mas, por exemplo, o Bright White teve muitas dificuldades, tá? Ele não conseguiu jogar bem, ele definitivamente, ele realmente é o cara que ele falou, que ele tem fome, que ele briga pela bola como um prato de comida, que ele se dedica, que ele vai a fundo, isso é muito bacana de ver. Não é o cara que tá aqui, sou dinamarquês, joguei no Barcelona, tô chegando aqui no Grêmio, contrato de 2 anos, tô tranquilo. Não, ele realmente tá, ele é muito dedicado e ele realmente quer fazer as coisas acontecerem, mas não conseguiu. Além desse gol na pequena área que ele perde, é verdade que estava bem marcado, mas ele também não teve assim tanta facilidade para jogar e teve alguma dificuldade em coisas simples, como controlar a bola, fazer o jogo andar e tal. Teve dificuldade, não foi seu melhor dia. O Arezzo entra, o centroavante uruguai, e melhora em relação a ele já na metade do segundo tempo para diante, ele dá uma melhorada. Nada absurdo, mas dá uma boa melhorada ali. Quem a gente precisa falar aqui é o Arezzo. O Aravena, que eu fico me confundindo, Monsalve, Aravena, Arezzo, né? O Aravena faz a jogada do gol gremista. Ele entra na ponta esquerda, ele vai à linha de fundo, traz pra trás, aí quando ele engana o marcador e vai pra linha de fundo, ele faz o cruzamento e toca pro Monsalve. Esse é um menino que começou tímido. Vamos combinar? Nem todo mundo aqui é Monsalve. Nem todo mundo aqui vai começar a chegar, fardou, tá bom, titular e tudo mais. Ele começou tímido e tá dificultando para desenvolver, mas dessa vez já fez uma primeira grande jogada, uma jogada que resulta em gol. Talvez exista um cenário que ele é o cara que possa aos pouquinhos desabrochar. Até por isso, eu quero dar nosso pódio virtual, que eu sempre falo dos 3 melhores, eu quero dar a terceira colocação para ele. Eu quero dizer assim, o terceiro melhor em campo foi ele. É mais um carinho, porque ele faz a jogada decisiva e ele tá começando timidamente ali. O segundo melhor para mim foi o Marquezinho. O Marquezinho faz essa defesa nos 2-3 primeiros minutos de partida, depois pega lances importantes, o Bolasie uma hora pega uma bola, uma pancada de virada e ele faz defesa. Em vários momentos parecia que ele não tava, parecia que não era difícil, né? Porque ele não se jogou na bola e tal. É goleiro que tá bem posicionado. Se ele sabe ler a jogada, se ele sabe fechar bem o ângulo, se ele sabe antecipar o movimento, isso é mérito do Marquezinho. E teve uma jogada que ele sai da área e vai na intermediária para não deixar o cara se criar e ficar cara a cara com ele. Isso é de jogador que tá atento. Numa circunstância normal, aquela jogada, que é um lançamento longo pro atacante deles, o cara dominaria a bola e ficaria cara a cara com o Marquezinho. O Marquezinho, antes dele chegar e dominar a bola, já tocou ela para fora. Ou seja, ele anteviu movimentos. E o Marquezinho foi uma peça extremamente importante para tudo que aconteceu. Mas vamos lá. O cara da jogada, o cara da partida foi o Monsalve. O Monsalve é viciado em decidir jogos. Gente, vamos combinar uma coisa? Ele decide jogos dando assistência, tipo o que fez lá no Maracanã, que o Grêmio só foi para os pênaltis por conta dele, fazendo gols, seja fazendo marcação sob pressão, seja abrindo lances com defesa, seja dando passes, infiltrando no meio de 2, 3 defensores, seja finalizando como foi dessa vez. Ele recebe a bola, era uma bola difícil, ele domina sem erguer em demasia o pé para não parecer pé alto, domina tirando, era o Marcelo Hermes que estava ali, se não me falha a memória, marcando ele. Quando vem o goleiro e a marcação, ele bate com um efeito e a bola vai reto onde tinha que ir. Um gol extremamente difícil, um gol difícil. Olha, se fossem vários outros jogadores do Grêmio ali, não conseguiriam fazer aquela jogada. E ele consegue. E ele dá a vitória, ele dá os 3 pontos. Esse cara, ele é extremamente decisivo na vida gremista. E eu não posso desconsiderar isso na minha avaliação. Gente, eu preciso dizer uma coisa. O Monsalve é o típico cara que ele provavelmente não vai ficar muito aqui. Eu sei que você pode ficar chateado comigo, mas cara, um time europeu vai ver o seguinte, peraí, esse menino aqui, 20 anos, seleção colombiana de base, tá num time brasileiro, o cara trocou, não sentiu nada, tá jogando uma partida atrás da outra e decidindo com passe, com gol, com assistência, com jogada, com finalização bonita, com finalização difícil. Olha, esse é jogador que todo mundo vai querer que ele fique o máximo de tempo aqui no Grêmio, mas se ele mantiver esse tipo de atuação, cara, daqui um pouco vai vir realmente, já se falou até em Real Madrid, soltei aqui um vídeo que ele deu uma entrevista na Rádio Caracol falando sobre isso.
que ele é diferenciado, que se ele continuar assim, eu não vou dizer que o Real Madrid vai contratar ele, mas no mínimo algum europeu vai olhar e vai dizer, ó, Grêmio, me manda pra cá esse teu jogador aqui e vai tentar fazer uma proposta muito, muito boa pro Grêmio. Olha que achado, o Grêmio pagou 2,5 milhões de dólares por ele, nesse momento já tá baratíssimo por tudo que ele tá jogando. Até por isso, é titular indiscutível. A gente pode discutir o Cristaldo, que eu até insisto, tá? Quando o Cristaldo sai, o time dá uma piorada. Aí pode ser porque era final de jogo, o Criciúma foi pra frente e tal, mas tudo bem. O fato é, nós podemos falar do Cristaldo, mas desde que esse cara chegou, ele tá decidindo. Esse é diferente. Esse é um jogador diferenciado. Quando tu quer, quem é o cara que faz a coisa diferente? É o Monçal. O Monçal é titular e o resto a gente vai ter que discutir. Mas esse é o jogador titular e com certeza o melhor da partida, o melhor em campo mais uma vez. O último detalhe que eu achei sensacional foi que tanto o Vidiaçante quanto o Monsalve nas entrevistas fizeram ali uma saudação especial pro Cacalo e dedicaram a vitória pro Cacalo. Isso foi super bacana, né? Mais do que merecido. O Cacalo era patrono do Grêmio, foi presidente campeão da Copa do Brasil, foi vice-presidente campeão de Libertadores, montou times maravilhosos, formidáveis, um comunicador nato, um cara que brilhou no sala de redação, que fez sua história no Grêmio e que fez história na vida como um todo. Então o Cacalo acabou nos deixando nos últimos dias e agora a gente tem essa situação do Grêmio, pelo menos fazendo uma homenagem, uma bonita homenagem para ele. E claro, né, o cara vai ficar eternizado na história, como ficou Fábio Koff, ex-presidente Dourado e tantos outros nomes do Grêmio. Achei bacana que os jogadores, o vídeo já tá mais tempo aqui, mas principalmente o Monsalve, entendendo um pouquinho o que é o Grêmio, a história do Grêmio e também colaborando com isso. Eu acho que fez muito bem o Grêmio em orientá-los nesse sentido. O que tu achou da história toda? Inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.